em eletrofisiologia, o que eu preciso saber como retinólogo. Então, eu não preciso ser um membro da ICEV, da Sociedade Internacional de Eletrofisiologia, mas a gente em retina, e até os colegas que nos fazem retina também, isso serve para todo mundo, o mínimo, né? A gente que faz retina tem que saber um pouco mais, é lógico que tem mais a ver com a nossa área, mas para todo mundo não é não são exames tão longe do nosso alcance e, por outro lado, são muito importantes em algumas doenças para a gente saber quando pedir, como interpretar e de que modo o exame vindo para a gente não precisar depender de um colega que vai interpretar para a gente, não tem essa necessidade. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção básica. E é isso que eu trouxe para a aula. Então, eu espero que todo mundo saia sem medo de eletrofisiologia. Esse é o objetivo da aula. Então, deixa eu só, desculpa, fazer uma coisa aqui que eu vou minimizar, senão eu fico grande. 1 minuto. Pronto. A eletrofisiologia, ela se baseia no estudo da atividade elétrica, que a gente sabe que a retina, o nervo óptico são tecidos de estímulo fotoelétrico. Então, a luz que entra nos nossos olhos estimula os tecidos que, através desde descargas hormonais, elétricas, fisiológicas, eletrofisiológicas, iônicas, fazem a conexão de células fotoelétricas e neurotransmissores em última instância, com o cérebro. E a atividade elétrica é uma propriedade que é inerente aos tecidos nervosos, não só do olho. E a retina é uma extensão do sistema nervoso central. E ela permanece ativa o tempo todo, e os vários graus de atividade que a gente recebe para o nosso cérebro, eles se alteram de acordo com o estímulo. Luz baixa, luz alta, imagem colorida, imagem preto e branco. E cada tipo de estímulo visual é interpretado de uma maneira diferente pela retina e pelo nervo óptico. Por isso, os exames eletrofisiológicos existem e diferenciam essas propriedades. Quando a luz excita a retina, você tem uma série de respostas elétricas que são muito bem definidas, o trajeto, e muito rápidas, em nanosegundos, algumas em milissegundos, outras, e que podem ser retratadas por camadas diferentes da retina. Então, esse é o grande barato de entender eletrofisiologia. Entendendo os exames, a gente sabe exatamente aonde está o problema e, a partir daí, dá o diagnóstico diferencial. Então, basicamente, os exames eletrofisiológicos que a gente usa na prática clínica são o eletroretinograma ou eletroretinografia, a eletrooculografia ou eletrooculograma e o potencial visual evocado, ou PEV. O eletroretinograma é o que a gente vai falar primeiro. O eletroretinograma é uma medida da córnea, na verdade, né, o potencial é feito a partir da córnea, produzido lá atrás na retina, quando ela é estimulada pela luz, dependendo da intensidade. Em frequência, em intensidade, isso é medido no eletroretinograma, dependendo da frequência e da intensidade, você recebe uma resposta eletroretinográfica, mas eu vou explicar como. A medida é feita através de eletrodos conectados à córnea, ou diretamente por lente de contato, ou indiretamente pela pálpebra. E o eletroretinograma é a primeira coisa básica para se aprender, para se guardar. O eletroretinograma mede a capacidade elétrica de fotorreceptor, células de Miller e as células ganglionares junto, e o epitélio pigmentado da retina. Então, pelas ondas do eletroretinograma, a gente vai saber se o problema está na retina externa, leia-se fotorreceptores, se está no epitélio pigmentado, ou se está nas células de Miller e células bipolares, que são elas basicamente vão carregar o estímulo para a retina interna e daí para o nervo óptico. E uma coisa básica para se saber é: o eletroretinograma, ele avalia a atividade elétrica desde o EPR até a camada de células ganglionares. Ou seja, você pode ter uma atrofia completa da camada de fibras nervosas. Completa. Mas o eletroretinograma pode ser normal. Eu vou falar isso mais à frente. Porque ele não serve para isso.
Ele vai avaliar até a camada de células ganglionares. Na camada de fibras nervosas para frente, ou seja, para o nervo, é outro exame, que é o PEV. Então, incrivelmente, o paciente pode ter uma atrofia óptica, mas tem um eletroretinograma normal. Tá? Porque o eletroretinograma não mede o tecido de fibras nervosas. O eletroretinograma evoluiu muito com o tempo. Então, basicamente, a gente tem hoje tipos diferentes de eletroretinograma. Antigamente, a gente só tinha o de cima, que é o eletroretinograma de campo total, que ajuda muito para algumas doenças, mas, por ser muito inespecífico, você não consegue diferenciar algumas doenças que tenham áreas focais de degeneração da retina externa, por exemplo. Então, o eletroretinograma de campo total, basicamente, hoje em dia, se usa quando você quer avaliar, por exemplo, se você tem uma retinose pigmentar difusa e ter certeza de que o eletroretinograma está extinto, ou seja, que você tenha o potencial geral ruim, mas o multifocal, que a gente vai falar mais à frente, que está ali embaixo, avalia muito melhor, porque você avalia as áreas diferentes da retina que você tem interesse. Existe ainda o focal, ou seja, né, você, a partir de um multifocal, mede só de uma determinada área, e o eletroretinograma padrão, que a gente vai falar mais à frente. Aqui é mais ou menos como se faz, para quem nunca viu, recomendo que um dia vá até o setor de eletrofisiologia das clínicas de vocês ou dos hospitais, para ver como faz o exame. É muito interessante, é um exame trabalhoso, não é fácil de padronizar, tem que ter muita paciência e muito protocolo para fazer o exame corretamente. Não é à toa que a ICEV, que é a Sociedade Internacional para Exames Eletrofisiológicos, tem um protocolo muito bem estabelecido para isso. E certifica os membros a fazerem a interpretação dos exames e realizar os exames. Então você pinga anestésico, pinga um lubrificante na córnea, e aí você pode usar tanto, a gente vai vendo pelas figuras, tanto eletrodos ligados à lente de contato, quanto eletrodos conectados próximo ou na pálpebra, ou próximo ali, como a gente vê embaixo, os branquinhos que são muito próximos da pálpebra, dependendo da irritação do paciente. Às vezes alguns pacientes não toleram a lente de contato, então você usa esses outros eletrodos que podem carregar. Os da córnea geralmente são os mais sensíveis, tá? Então, idealmente, se faz na córnea, mas esses outros têm um potencial bem interessante de medir a resposta eletrofisiológica. O estímulo é feito dentro de um aparelho, que eu vou mostrar a figura mais à frente, que é a cúpula de Gansfield, né? É como se fosse uma cúpula de um campo visual manual, é um pouco maior, e é um grande círculo, né? Com uma janela anterior, branco, tem que ser branco, a gente vai falar por quê, que você usa para estimular com luzes a retina e fazer a gravação do estímulo eletroretinográfico. Por que tem que ser branco? Porque quando você dá o estímulo luminoso, você faz a difusão da luz. E quando você tem a cúpula, você permite que pelo campo você estimule de forma igual todas as áreas da retina, não só a central, não só a periférica. Então, com os estímulos de luz batendo no fundo branco, você tem, pelo formato cupuliforme, tem o estímulo de toda a área, inclusive da retina periférica. Por isso que a cúpula tem que ser arredondada e branca. Aqui está uma cúpula de Gansfield, que a gente vê aqui à esquerda, parecido com o campo manual. E aqui à direita, parece velho, mas ainda é assim, dependendo do estímulo visual que você vai fazer, principalmente no flicker, você pode precisar de uma fonte acessória de luz estroboscópica, que dá os estímulos luminosos mais rápidos para estressar o fotorreceptor. A gente vai falar mais à frente. Então, o paciente, qual é o preparo do paciente? E o preparo tem que ser muito bem respeitado, porque interfere. Aí um parênteses, a eletrofisiologia ocular é muito delicada. É diferente, por exemplo, de um OCT. O OCT é um exame que hoje em dia a gente faz rápido e que o paciente, se virar um pouquinho, piscar um pouquinho, você ainda consegue pescar uma imagem boa. A eletrofisiologia, o exame tem que ser muito bem preparado, porque senão dá erros grosseiros que acabam com o resultado do exame. Então, é um exame trabalhoso. O paciente tem que dilatar a pupila, quanto mais bem dilatado, melhor, por conta do fato de você levar o estímulo luminoso para todas as áreas da retina, como a gente acabou de falar, pela cúpula. O paciente tem que ficar, primeiro, ele faz
a parte de adaptação ao escuro, para avaliar a resposta escotópica. Resposta escotópica tem a ver com as células que avaliam o campo preto e branco, escuro, bastonetes. E tem a resposta fotópica, foto de luz, fotópica, para ver os cones. E alguns dos bastonetes maculares também, mas principalmente cones. Então, primeiro você faz sempre a parte escotópica. Então, dilatou a pupila, coloca o paciente durante 30 minutos, meia hora, numa sala escura, completamente escura. Tá? Nenhuma fonte de luz. Não pode ter celular, não pode ter a Apple Watch, não pode ter nada. Tem que ficar no escuro. Às vezes, muitas vezes até se coloca uma musiquinha para passar o tempo e tudo, mas tem que ficar no escuro. 30 minutos. Adaptação total ao escuro. Sala completamente vedada, não pode ter janela nem nada. Aí se mede as respostas escotópicas. Depois disso, que eu vou citar logicamente como é que se faz. Depois disso, 10 minutos para readaptar a luz. Acende a luz da sala, deixa o paciente com a luz acesa, tá? Para avaliar a resposta fotópica. É muito importante. Muitas clínicas você pede, né, por exemplo, uma oclusão de veia central da retina. Às vezes você quer a angiografia fluoresceínica, quer o OCT e quer um eletroretinograma. Então não dá para fazer no mesmo momento. Ou, como está falando aqui, ó, não fazer angiografia fluoresceínica antes do teste. Se fizer, a adaptação ao escuro tem que ser por 1 hora, porque o flash da retinografia, pode ser retinografia também, tá? Não é só angiografia fluoresceínica, não. Qualquer exame de flash. Fizer retinografia, pelo estímulo estroboscópico, né, do flash da luz, você tem um estresse dos fotorreceptores maior e que dura mais tempo. E aí o paciente tem que ficar adaptado ao escuro durante 1 hora, o dobro do tempo. Então evitar. Ou começa pela eletrofisiologia, antes de fazer a angiografia fluoresceínica, tá? Então, vamos lá. Como é o protocolo de gravação do exame? Dilatou a pupila, adaptação 30 minutos no escuro dentro da sala, avalia a resposta dos bastonetes. Avalia depois a resposta máxima combinada dos bastonetes, a gente vai falar disso, os potenciais oscilatórios, depois a gente vai para a adaptação à luz, a resposta dos cones, e por último o flicker, que geralmente é de 30 Hz, que é uma frequência já mais específica para estressar cone. A gente vai falar mais à frente. Essa é a ordem do exame. Tem que respeitar. Não dá para fazer fotópico antes de escotópico, não dá para fazer flicker antes do fotópico. Essa é a ordem do exame. E o membro da ICEV faz isso tudo com o protocolo estabelecido. A gente já conhece de cor salteada a estrutura da retina, mas não custa relembrar. A luz entra pela retina interna, através da cavidade vítrea, né? E chega lá embaixo, até o telepigmentado, estressa ali as conexões, as junções, a partir da zona de interdigitação, a zona elipsoide, faz o estímulo dos cones e bastonetes. A gente sabe que os bastonetes têm um prolongamento mais longo, que é onde tem a zona de interdigitação, que geralmente é dos bastonetes com o epitélio pigmentado, está ali mostrando anatomicamente. E os cones, que são um pouco mais curtos, são estimulados, assim como os bastonetes, dependendo da fase, levam esse estímulo luminoso para as células horizontais e delas para as células bipolares, que são conectadas, e as células bipolares, que tem ali, entre as células bipolares, a gente tem as células de sustentação, que são as células de Miller, que por serem maiores e serem todas paralelas à retina, né, são longitudinais na retina, é o estímulo que passa do lado das células de Miller que é captado pelo eletroretinograma, a onda B. Chegam até as células ganglionares e a partir daí, acabou. O estímulo vai para o nervo, pelas fibras nervosas, mas aí já não é mais papel do eletroretinograma. O eletroretinograma capta o estímulo até as células ganglionares. Mais uma vez aqui mostrando, né, as superposições e interligações das células, coroide e epitélio pigmentar, cones e bastonetes, transmitem para as células amáquinas e horizontais, principalmente, que conectam as células bipolares. As células de Miller, que dão suporte na parte da matriz extracelular, as células de Miller é que fazem o paralelismo com as células bipolares, trazendo atividade elétrica junto, que vão levar para as células ganglionares e os axônios. Então, mais uma vez, o eletroretinograma é composto pela atividade das células de Miller, e aí células bipolares junto, epitélio pigmentado da retina e os fotorreceptores, tá?
Então, na verdade, ele vai captar a atividade elétrica que vem lá do epitélio pigmentado, fotorreceptores, células bipolares e células de Miller, mas a captação do sinal da onda B é da célula de Miller. E a bipolar está grudada com ela, por isso que a gente acaba captando a célula bipolar. Ondas. Aí começa o martírio de quem não sabe eletrofisiologia e morre de medo de traçado desde a época. Eu acho que o oftalmologista tem um pouquinho do ranço de ter medo de eletrocardiograma, de potencial eletroneuromiografia. Esses traçados, muito oftalmologista não gosta, tem medo. Não gostava quando era acadêmico. E quando vê a eletrofisiologia, fala, ai, que bom que tem alguém que sabe. Mas quem vai fazer retina tem que saber. Pelo menos interpretar o mínimo. Então vamos lá. 3 ondas. São 3. Todo mundo acha que é só A e B. São 3. A, B e C. As mais conhecidas são A e B. A onda A é uma onda negativa. É uma deflexão de onda oscilatória potencial. Então, a onda A, na adaptação ao escuro, primariamente, a onda A é simplesmente um reflexo dos bastonetes. Então, a onda A é uma deflexão. Você faz uma onda negativa, então a onda A sempre desce. Depois, você tem, a partir da adaptação ao escuro, a captação dos potenciais oscilatórios, que a gente vê ali 1, 2 e 3, que é o quê? É a tendência de rapidez de subida da onda A até o pico da onda B. Por quê? A onda A, a gente avalia, a amplitude da onda A é do estímulo basal até o vale da onda A. A onda B é do vale da onda A até o pico da onda B. Então é uma onda sempre maior. E você avalia a amplitude, ou melhor, a latência. A amplitude você vê pelo pico. A latência, ou seja, a duração dos potenciais oscilatórios, que vai dizer se você aumentou a latência ou não da onda B. Ou seja, quanto mais largos os potenciais oscilatórios, ou mais devagar eles são, mais latente é a subida da onda B. Então pode haver uma lentidão de condução do potencial oscilatório, ou seja, uma lentidão de condução do estímulo luminoso à retina interna, ok? Pelas células de Miller ou bipolares. E depois tem uma nova deflexão, depois a gente vai falar da onda C. Qual é a origem, então, da onda A? Mais uma vez falando. A onda A vem do somatório de potenciais que passam por toda a extensão dos fotorreceptores, tanto cones quanto bastonetes. Tem a onda A escotópica e tem a onda A fotópica. Escuro, bastonete. Fotópico, claro, cone. Então fala aqui. Quando você faz o estímulo luminoso, principalmente no espectro do azul, a gente está falando de adaptação ao escuro. Então é o eletroretinograma que está medindo os bastonetes. Aí vem, por que hoje em dia se fala tanto, quando a gente vai passar óculos, né, os laboratórios massificam filtro azul, que o filtro azul é ruim, perdão, que o filtro azul é importante para se proteger os nossos olhos por causa das telas de celular, de tablet. Porque quando a gente está, a maioria de nós, a maioria das crianças, quando está vendo o celular ou tablet, muitas vezes está com o ambiente todo escuro. E aí, praticamente, o estímulo que vem todo para estressar os nossos bastonetes é pela luz azul, que é o que faz o eletroretinograma, para poder captar melhor. Estressa o bastonete. Então a luz azul é muito mais estressante para o nosso olho do que os outros espectros, principalmente no escuro. Por isso que a gente sempre fala que não deve ficar vendo tablet, celular, etc., com tudo escuro e só a luz da tela. Porque a luz azul estressa demais os bastonetes. Tá aí a explicação, não é do nada. Quando você faz o estímulo com luz clara ou até no espectro do vermelho, você está falando de adaptação ao claro e está estimulando o cone. A onda B é uma onda positiva, alta, captada pela córnea. Não é da córnea, não é a córnea que tem o estímulo elétrico. Ela está captando, tá? Ela vem das células de Miller, mas na verdade ela representa a atividade da célula bipolar. A célula de Miller é maior, em maior quantidade, conduz como se fosse um tecido iônico condutório e conduz junto com as células bipolares o estímulo que vem do fotorreceptor. Então você capta da célula de Miller, mas na verdade está representando o potencial da célula bipolar. E, como a gente falou, são 3 pequenas ondas, ou 4 às vezes,
Por isso são os potenciais oscilatórios, que são medidos também, que vão subindo até chegar no máximo de pico da onda B. Então, onda B, a gente está falando de condução da retina externa para interna. Então, a onda B, a célula de Miller, né, ela propicia a onda B que vem do cone ou do bastonete e indiretamente acaba sendo transmitida, ou seja, explicando melhor, a onda vem diretamente pela célula de Miller, mas a célula de Miller indiretamente está mostrando como é a condução do fotorreceptor para o nervo óptico. Então, se você tem problemas na retina interna de condução, você pode até ter um fotorreceptor razoável, mas você tem problema na condução nervosa e é a onda B que vai ser afetada. Tá? A onda A não. A onda A ela é propiciada diretamente pelos fotorreceptores, cones e bastonetes, que são na fase escotópica ou fotópica. Os sinais dos cones são sempre mais rápidos. Até porque os cones têm um caminho menor, porque, como a gente viu ali, eles não se interdigitam com o epitélio pigmentado. Então, são células menores que conduzem com mais rapidez o estímulo elétrico. Isso é medido no eletroretinograma. E se for muito intensa a velocidade de sinal do cone, ela pode até tornar a célula de Miller insensível ao sinal que vem logo depois dos bastonetes. O que isso quer dizer? Se você tiver uma resposta, alguma alteração de retina interna, as células de Miller estão, de algum modo, menos sensíveis ao estímulo elétrico, ou mais bobas, vamos dizer assim. E logo depois do sinal do cone fotópico, vem o sinal do bastonete. Você já fez a onda... O escotópico vai fazer o fotópico agora, mas quando você faz o conjunto, que muitas vezes você faz quando tem a avaliação de potencial oscilatório, a rapidez do cone é tão intensa que às vezes você não vê a resposta do bastonete depois e acha que não existe a resposta, mas na verdade não é. Você já tem que ter visto antes o escotópico. É isso que ele quer dizer. Isso é mais específico, tá? E aí vem a onda C, que não se fala muito, que é uma onda positiva novamente, tá? Então você tem uma onda negativa, que é a onda A, uma onda positiva, que é a onda B, e depois uma onda pequena positiva, que é a onda C, que vem das células do epitélio pigmentado em resposta aos bastonetes. Quando os bastonetes estão em contato direto, como eu falei, a parte apical do epitélio pigmentado, o epitélio pigmentado acaba gerando uma resposta pequena do contato da interdigitação do segmento externo dos bastonetes com o epitélio pigmentado. Então, os cones não têm esse contato. Então, se você tem um flat, né, uma diminuição de amplitude da onda C, por exemplo, é sinal de que você pode ter algum defeito dos bastonetes e não dos cones. Ok? Eu não sei se estão tendo perguntas aqui. Deixa eu só... Ah, tá, não. Estão falando outras coisas. Desculpa. Então, mais além. O eletroretinograma, então, ele surge de partes da retina distal que vão até as células ganglionares, isso eu já falei. Portanto, um ERG normal pode acontecer mesmo com uma atrofia óptica. Ou seja, você tem uma atrofia completa, um glaucoma, com uma escavação total, uma perda grande de fibras nervosas, e ter um eletroretinograma normal. Dependendo das fases, né? Lógico, né? Depois vai atrofiando. Ok? Então falamos onda A, onda B, onda C. Principalmente onda A e onda B, tá? Onda A e onda B são os principais. Aí o que a gente vai avaliar delas? Primeiro, a amplitude. Como eu já falei, a amplitude da onda A é medida desde o baseline até o vale da onda A. A onda B é do vale da onda A até o pico da onda B. Para que isso serve? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na famosa relação BA do eletroretinograma, que é sempre positiva. A onda B, normal, tem que ser maior que a onda A. Está aí o esquema mostrando. Se ela é maior sempre, é o dobro, quase, então a amplitude da onda B é sempre maior que a onda A. Então, a gente ouve muito falar, esse paciente tem uma inversão da relação BA. O que é uma inversão da relação BA? É uma onda B de menor amplitude que a onda A. Se eu já falei para vocês que a onda B retrata a condução do estímulo luminoso dentro da retina interna, então provavelmente existe alguma patologia da retina interna. Por exemplo,
uma oclusão de artéria central. Por exemplo, uma oclusão de veia central. A retina externa pode estar preservada, os fotoreceptores. Então, a onda A está preservada. A onda B está flat. Então, uma inversão da relação BA é patológica da retina interna. É difícil entender isso? Não é. Latência. Então, basicamente, é amplitude e latência. Latência é o intervalo entre o estímulo e o começo da onda A. Normalmente, 2 milissegundos, é muito rápido, mas dá para você ter aumento de latência. Quando é que você tem aumento de latência? Quando você tem perda de retina externa, perda de fotoreceptores em algum montante, que lentificam a resposta mais do que 2 milissegundos. Quando falar mais, não são 3 segundos, são 4 milissegundos, não importa. Mas uma lentificação, ou seja, uma latência aumentada, ou seja, a onda, em vez de ser assim, ela faz uma depressão mais alongada. Esse aumento de latência é um sinal de degeneração de fotoreceptor. O tempo implícito é o tempo desde o estímulo luminoso até o máximo da onda A ou da onda B. Então, o tempo implícito aumentado é um aumento da latência, está ligado ao aumento da latência. Considerando só onda A e onda B, a resposta total, a duração total de um eletroretinograma é menor que 1/4 de segundo, de 0,25 segundos. Então, é um estímulo muito rápido. Quando você tem aumento de latência, você tem um alargamento, pode durar 1 segundo até mais. Tá? Eu falei já antes, então está aqui, ó. O que é ISEV? International Society for Clinical Electrophysiology of Vision. É a sociedade internacional que protocolou os exames eletrofisiológicos. E os colegas que são expertos em eletrofisiologia certificam-se para laudar, para interpretar como membros da ISEV. Assim como nós temos membros da ASCRAS, da ISRS, do EURETINA, etc., muitos colegas são membros da ISEV e são expertos em eletrofisiologia. Tá? Então, a ISEV é para isso, é para o entendimento global, protocolar e facilitar o entendimento e comparar, fazer a validade externa dos exames eletrofisiológicos, ou seja, um exame feito aqui vale no Japão e vice-versa. O protocolo é o mesmo. Flicker. Durante muito tempo, eu sabia que existia o Flicker. Lá no começo, na fase que muitos de vocês devem estar, na residência, no fellow, mas me incomodava saber assim, existe o Flicker, mas o que é o Flicker? Não sei o que é Flicker. Eu só sei que ele tem lá na eletrofisiologia. Flicker. Não é uma coisa dispensável. O Flicker, normalmente, na frequência de 30 Hz, que é uma frequência padrão, o Flicker é feito a partir de estímulos repetidos, luminosos, numa frequência de 30 Hz. Para que serve isso? Você estressa o cone. O Flicker é fotópico. É para avaliar cone. É um complemento da resposta fotópica. Então você acaba, como eu falei naquele protocolo inicial, depois que você faz os cotópicos, faz o fotópico, mede os potenciais oscilatórios, você vai para o Flicker, que é uma maneira de medir mais ainda a atividade dos cones, mais específica, e o tempo implícito do Flicker é sensível, mais sensível do que a amplitude da onda A e da onda B. Ou seja, às vezes você tem um eletroretinograma que pode ter um padrão razoavelmente normal ou limítrofe. Aí você vai ver o Flicker. Olha, a onda B, a onda A e a onda B, a onda A no fotópico, lá está no limite da normalidade de pico, né, de amplitude de latência. No escotópico é normal, ou seja, o bastonete está ok. Eu vou para o Flicker. Se você tem um tempo implícito do Flicker aumentado, ou seja, essas ondas que a gente vê ali, de potenciais repetidos, são mais alargadas, isso é um sinal mais precoce. Então, o Flicker é uma maneira mais precoce de se detectar alterações nos cones. E também nos bastonetes, por contiguidade. Então, pode ser anormal na retinite pigmentosa, na retinose pigmentar, perdão, na distrofia de cones, principalmente nas doenças de cones, distrofia de cones e bastonetes. Então, Flicker é uma maneira mais precoce de se detectar uma alteração da fase fotópica, ou seja, dos cones. Interpretação. Então, falei tudo, agora chegou na mão, olhei lá, um monte de traçadinho, a gente já entendeu quais são as ondas, o que tem que ser visto, amplitude, latência, Flicker, potencial oscilatório. E aí?
Um ERG, ele é anormal quando mais de 30% a 40% da retina está afetada. Estamos falando de ERG de campo total ou do multifocal quando você analisa globalmente. Porque um ERG multifocal, você pode ter uma medida macular perfeita, os potenciais todos oscilatórios, os picos, amplitudes das ondas normais na mácula, e absolutamente extintas na parte periférica, por exemplo, uma retinose pigmentar. Mas quando você tem um multifocal, mais de 30% a 40% do campo todo alterado, a gente fala em um eletroretinograma anormal. Logicamente, você tem que fazer uma correlação clínica sempre, e como eu falei, basicamente, onda A, fotorreceptor, onda B, retina interna, célula de Miller e bipolar. Onda C, cone, bastonete e pele pigmentada da retina. Quando você tem opacidade de meio, pupila que não dilata e nistagmo, pode alterar o registro do ERG. Então, paciente com catarata, evite, vai dificultar o técnico ou o médico que está fazendo o eletroretinograma e pode dar resultados falsamente alterados. Pupila muito pequena, tem que ter o mínimo de dilatação. Pupila de pilocarpina, dificilmente vai ser um ERG bem feito. Você pode, no máximo, fazer uma análise do ERG macular, mas o eletroretinograma de campo total vai ficar falho. Nistagmo também, porque não tem fixação. O eletroretinograma chega no valor adulto, ou seja, um eletroretinograma de uma criança de 2 anos já é igual ao nosso. Então, é um exame super plausível. Estou falando de registro. É lógico que é difícil botar uma lente de contato, mandar uma criança ficar 30 minutos adaptando ao escuro, tá? Mas crianças um pouco mais tranquilas e um pouco mais velhas, que você quer avaliar alterações com distrofias congênitas, vale muito a pena fazer o registro eletrofisiológico. E por um achado estatístico, o tamanho do ERG, ou seja, o traçado, né, tanto em amplitude quanto latência, é um pouco maior nas mulheres. Ninguém sabe por que direito. Tem algumas teorias que é por conta de algum estímulo hormonal que diminua, de certa forma, a condução elétrica dentro das camadas retinianas. Não tem uma explicação tão plausível. Isso é estatística. Nas mulheres é maior do que nos homens, ligeiramente maior. Quando é que a resposta é extinta no ERG? Caso avançado de retinose pigmentar. Escoamento de retina total, ou seja, o paciente tem uma catarata, tá? Acabei de falar que a opacidade de meios pode interferir, mas interfere, não anula. Então, o paciente tem uma catarata, que você não consegue ver muito bem se lá atrás tem algum problema. Não tem ultrassom, ou tem ultrassom e você está na dúvida. Você faz eletroretinograma, não tem, é extinto, você não precisa operar. Provavelmente esse paciente já tem um descolamento de retina total ou uma atrofia completa da retina. Coroideremia, porque você tem uma atrofia importante do epitélio pigmentado e da retina externa. Então, normalmente, você tem uma resposta absolutamente, a retina é finíssima, e você perde as conexões das células de Miller e das células bipolares. E na amaurose congênita de Leber. Essas doenças são as mais comuns de, basicamente, abolir a resposta do eletroretinograma. Casos aqui. Por exemplo, um olho normal em cima, um olho com retinose pigmentar avançadíssima embaixo. Olho normal. Escotópico azul. Como eu falei, escotópico tem a ver... Azul tem a ver com escotópico e vermelho tem a ver com fotópico. A gente está vendo ali a resposta escotópica. Uma onda B levantada. Na escotópica, na de baixo, com estímulo vermelho, uma onda A ligeiramente presente, uma onda B levantada. E aí, já no escotópico, com luz branca, aí um eletroretinograma clássico, onda A defletida, onda B elevada. O flicker com potenciais simétricos e oscilatórios, com intervalos normais. E no fotópico branco, uma onda A e uma onda B com potenciais oscilatórios, como a gente vê ali. Normalmente a gente vê depois do fotópico, como vê lá naquela ordem atrás. Escotópico, fotópico, potencial oscilatório e flicker. Olha na retinose pigmentar. Tudo extinto, traçado reto, plano. Porque você não tem a condução nem desde o fotorreceptor, não tem o estímulo que vem dali, e, portanto, nem há a condução do estímulo, porque ela não chega, ela não sai da retina externa. Então, ela não chega na retina interna. Você pode fazer um OCT, ter as camadas da retina interna
razoáveis, normalmente elas estão afinadas, mas a resposta não chega porque não foi produzida. Então, é o ERG flat, plano. Cegueira estacionária congênita. Cegueira noturna estacionária congênita. Doença rara. Muitas vezes o fundo de olho normal, você olha, tem dificuldade, o paciente tem uma grave nectalopia. O normal você vê de um lado, e olha quando você vê na cegueira estacionária, o escotópico alterado, tanto no estímulo azul quanto no estímulo vermelho. O escotópico no branco, você tem o estímulo ainda da onda A, mas você não tem onda B. E quando você vai fazer flicker e fotópico, você tem uma condução razoavelmente normal no fotópico, né, subnormal, mas o flicker alterado. Você vê que os potenciais do flicker não são simétricos e não se mantêm. Então, além do flicker, o escotópico branco mostra que você não tem atividade dos bastonetes. Então, você tem alteração tanto de bastonete e parcialmente da atividade dos cones também, mas principalmente bastonete que explica a nectalopia. Distrofia de cones. Essa distrofia dos cones, e os cones são células que captam, principalmente, o detalhe de margem. E a gente falou que os cones são mais estimulados quando a gente faz o estímulo fotópico, então eu tenho que prestar atenção na distrofia de cones. O escotópico vai estar alterado? Não. Não é retinose pigmentar, que afeta mais bastonete. O escotópico vai estar alterado. Então, na distrofia de cones, olha lá. Escotópico no azul, um pouco alterado. Escotópico no vermelho, um pouco alterado, mas não extinto. Escotópico no branco, presente, amplitude diminuída. Fotópico, flicker e fotópico no branco, extinto, porque não tem cone. Para avaliar a função retiniana, né, quando o exame de fundo de olho não é possível, o eletroretinograma ajuda, como eu falei. Quando você tem opacidades, como opacidade de córnea, catarata, hemorragia vítrea, e você quer avaliar se há possibilidade, por exemplo, de transplantar uma córnea, a viabilidade de se fazer uma cirurgia de descolamento de retina. O eletroretinograma ajuda muito, porque você consegue ter em mãos um resultado fisiológico que vai dizer se aquele olho tem uma resposta funcional possível ou não, potencial de visão. E quando o estímulo pelas opacidades, né, é suficientemente claro, a resposta tem que ser normal, ou pelo menos subnormal, na ausência de qualquer doença. Ou seja, se você tem uma retina lá atrás que é boa, mesmo tendo que fazer uma estimulação luminosa grande, porque tem as opacidades, você tem que aumentar, logicamente, os estímulos do aparelho de luz, vai ter resposta. Se a retina estiver boa, vai ter resposta. Aí você pode investir naquele olho. Mas se você jogou lá em cima o estímulo luminoso e não teve resposta nenhuma, não adianta tentar mexer. Esse olho, infelizmente, não tem possibilidade. Eletroretinograma multifocal. Então já falamos do geralzão do eletroretinograma, espero que vocês tenham entendido até agora. As dúvidas, conforme for, vou tirando no final, para não ter que ficar parando agora toda hora, porque senão eu não consigo concentrar na aula. Mas guardem que no final a gente vai ler todas. Eletroretinograma multifocal, ele é feito a partir de estímulos hexagonais em 103 pequenos pontos, que são expostos num computador, no monitor de computador, e cada pequeno frame, cada pequeno hexágono, né, é estimulado com luzes azuis e com estímulos luminosos brancos e pretos, fazendo uma sequência que é randômica, tá, que eles chamam de sequência M, e que vão brilhando. Aqueles estímulos branco, preto, branco, preto, branco e preto vai dando a estimulação dos campos eletroretinográficos, e aí você consegue captar pela randomização de pontos se eles são mais centrais ou mais periféricos. Esse é o grande barato do eletroretinograma multifocal. Você pode ter um eletroretinograma de campo total extinto e ter 20/20 de visão. Por quê? Se mais de 30% a 40% da retina foi alterada por uma retinose pigmentar, o ERG de campo total vai ser extinto, mas o multifocal vai ser bom na mácula. Pode ser, né? Bom na mácula e ser absolutamente extinto na parte periférica. Então, hoje em dia, o padrão ouro é fazer o multifocal. Ele é muito útil nas maculopatias, nas distrofias maculares. Seja Stargardt, cones, azor, retinopatia zonal oculta, no diabetes, para avaliar edema macular diabético e avaliar a isquemia retiniana, é muito importante.
cerose central, qualquer alteração macular, degeneração de mácula, a retinose pigmentar. Então, essas doenças que você quer diferenciar o tipo de alteração, é muito legal fazer o eletroretinograma multifocal. Aqui, então, por exemplo, alguns tipos. A e B, olha lá em cima. A, os traçados planos, com pequenos estímulos ali na região macular, numa retinose pigmentar. Já no B, uma retinose pigmentar também, mas mais setorial. Vejam que ali na parte inferior do campo, o estímulo oscilatório é normal, mas no resto todo você tem um eletroretinograma extinto, traçado reto. Então você pode ter uma zona focal só de retinose ainda. Né? A gente sabe que retinose é de padrão variável, de penetrância e de manifestação. Já na letra C, olha que interessante. Os potenciais onda A e onda B, as amplitudes normais. Agora olha no centro. Olha como as ondas têm menor amplitude e maior latência. Distrofia de cones. Alterações só na mácula. Olha na letra D. Parecido. É a doença de Stargardt. Então a análise multimodal volta a ser importante. Você faz a análise, você vê o fundo de olho, vê a autofluorescência, vê a angiografia, vê o ACT, e na dúvida, você pede o eletroretinograma. E ele vai te confirmar se tem alguma alteração fotópica, escotópica ou do potencial oscilatório do Flicker. Aqui que é interessante. Por exemplo, no paciente com degeneração de mácula. Olhem que os traçados, a gente vê ali à esquerda, a parte periférica boa e os traçados centrais alterados. E aí, quando você vai fazer a representação gráfica do eletroretinograma multifocal, é sempre assim, como está mostrando ali. A gente vê, quando tem esse pico central, por quê? Porque as maiores amplitudes e maiores picos de onda A e onda B são na região central. Então, por isso que o normal é ter um pico no eletroretinograma, no gráfico do eletroretinograma multifocal. Sempre os picos de amplitude são onde tem a maioria dos cones. Quando você tem um eletroretinograma, como a gente vê à esquerda, em vale, é sinal de que você tem a área externa, né, periférica boa, e o centro alterado. Então, só pelo... Bati o olho, vi um pico, tá bom. Bati o olho, vi um vale, tem alteração macular, tem distrofia macular. Eletrooculograma. Então, eletroretinograma, fechamos. Mais uma coisa importante, eletroretinograma. Eletroretinograma é muito útil em pacientes, por exemplo, em síndrome de Munchausen. Paciente simulador. Então, às vezes, eu já me deparei com isso, acho que alguns de vocês talvez já tenham se deparado, o paciente não enxerga, não vê, geralmente para fins de herança, seguro, fundo de garantia, etc., de direitos, e o paciente simula, ou picareta mesmo, que quer, de alguma forma, comprometer você, e o paciente não enxerga, não enxerga, não enxerga. Então, o famoso detector de mentira é o eletroretinograma. O paciente não enxerga, não vê nada, não vê a letra que está lá na frente, você percebeu se ele se locomove na sala, percebe as coisas que estão ao redor, você está desconfiado que ele pode estar simulando. Faz o eletroretinograma. Se vier normal, e o PEV também, lógico, acabei de falar, ele pode ter atrofia óptica e ter um ERG normal. Mas se os dois forem normais, é simulação. Ok? Então, se você não tiver certeza se o paciente está contando a verdade, ERG e PEV. Já o eletrooculograma, ele basicamente é um exame para avaliar a integridade do epitélio pigmentado da retina. Ele se baseia, e aí, né, como eu falei, tem os estigmas, né? Relação BA no eletroretinograma, amplitude, latência, onda A, onda B, Flicker, acho que todo mundo já entendeu. Eletrooculograma, o famoso índice de Arden, vamos falar dele. O eletrooculograma é baseado na medida do potencial de descanso do olho entre a córnea, né, o potencial de descanso da atividade elétrica entre a córnea e a retina, que é o potencial positivo e negativo, desde a fase de adaptação ao escuro até a fase de adaptação ao claro. Porque quando você faz a adaptação do escuro e passa para o claro, o potencial restante, né, que fala resting, é o potencial de descanso, ou seja, daquela córnea que ficou sem estímulo luminoso nenhum, e depois é altamente estimulada, o quanto ela se recupera com rapidez depende da captação ou da filtragem do epitélio pigmentado de se reconectar a fazer um estímulo
oscilatório elétrico que vai ser conduzido para frente. Então, isso é o potencial de descanso do epitélio pigmentado. Os resultados do eletroaculograma são interpretados pelo índice de Arden. O maior pico de amplitude na luz, dividido pelo menor pico na fase de adaptação ao escuro, como a gente está vendo ali em cima, o maior pico da luz, de adaptação à luz, e o menor pico de adaptação ao escuro. Quando você faz a medida, né, a divisão do pico de luz pelo pico de escuro, é o que vai dar o índice de Arden. E ele até faz essa correlação como se fosse um barômetro da função do epitélio pigmentado. Então, ele avalia a função do epitélio pigmentado durante as fases do potencial de descanso entre fase de adaptação ao claro e ao escuro. A taxa de pico de luz na fase de adaptação ao escuro é o baseline. E você se aceita como uma medida de eletroaculograma também. Mas a medida principalmente é feita da maior pico de luz da fase de adaptação à luz e o menor pico dividido pelo menor pico de adaptação ao escuro. Valores, tá? Dividindo isso, vai dar sempre positivo. O índice de Arden é positivo. O índice de Arden normal é 3 ou mais. A doença de Best, a gente já fala no índice de Arden menor que 1,5. Quando eu falo 1,5, tem lugares que você fala em 150, tá? Então, índice de Arden normal é de 300 para cima, ou 3,0. Se fala mais comumente em 300. Depende da escala que você está usando. A doença de Best, abaixo de 150, já se considera doença de Best. Sendo que, na maioria dos pacientes, a doença de Best está abaixo de 115, na maioria. Mas abaixo de 150 já se considera, já é parâmetro para dizer que esse paciente pode ter doença de Best. Os valores normais, né, considerados normais, para o estímulo luminoso, são de pelo menos 185. Então, a gente falou que o normal geralmente é lá em torno de 300. De 185 a 300 ainda é considerado normal. E os valores anormais são de 165 para baixo, sendo que de 150 para baixo já pode se falar em doença de Best, mas doença de Best normalmente é de 120, 115 para baixo. Muitos lugares falam até menor que 124. Então, todo mundo entendeu. Eletroaculograma, basicamente, é para diferenciar as bestrophinopatias, sejam elas doença de Best ou não, ou distrofias viteliformes ou não, das outras doenças. Tá? Então, você está na dúvida, tem uma distrofia viteliforme multifocal do adulto, tem uma distrofia de Best, você quer saber se é uma bestropinopatia, vai o eletroaculograma. Índice de Arden baixo, abaixo de 150 no mínimo, geralmente abaixo de 120, para ser mais exato, 124, você pode dar o diagnóstico de doença de Best. Tá? Ou das bestrophinopatias, que não é unicamente a doença de Best. Potencial evocado visual. O último. Espero que eu não esteja sendo cansativo. O potencial evocado é o registro das mudanças de potenciais elétricos produzidos desde até o córtex visual por impulsos vindos do olho, através do nervo. Então, a resposta elétrica que é produzida pelo olho tem que ser conduzida pelo nervo óptico até o córtex occipital. Esse trajeto das células, das fibras nervosas, das células ganglionares, nervo óptico até o córtex occipital, são avaliadas pelo potencial evocado visual. Então, o potencial evocado visual nada mais é que um registro eletroencefalográfico do córtex occipital. O eletroencefalograma pega todas as áreas cerebrais. Quando você quer olhar, por isso que você pode pedir, por exemplo, o potencial evocado numa clínica neurológica. Eles vão medir o eletroencefalograma do córtex occipital. E aí, dependendo da chegada, que a gente vai falar daqui, também amplitude e latência, dos estímulos que chegam no córtex occipital, você vai poder dizer se existe alguma alteração do trato, da via óptica ou não. A resposta, né, vem primariamente, né, a partir da mácula para o nervo óptico, mas, logicamente, a condução, né, a gente sabe que você não consegue medir o potencial evocado da parte periférica. Então, você mede ali da chegada do estímulo luminoso na mácula, ou seja, é um campo mais restrito de estímulo luminoso, você faz o estímulo e, a partir daí, o registro encefalográfico.
O potencial evocado tem como único objetivo avaliar justamente o estado funcional do sistema visual a partir das células ganglionares, como eu falei. Então, eletroretinograma, telepigmentado até célula ganglionar, potencial evocado, célula ganglionar até córtex occipital, eletroretinograma, potencial evocado, via óptica inteira. Hoje, no nosso grupo de discussão, acho que foi Mirella, mostrou um caso muito interessante, que ela deu feedback, mostrou uns achados, ela achou que não eram muito compatíveis com uma baixa divisão grande, muitos de nós falamos, poxa, deve ter algum problema retrobulbar, fez exame de imagem, tinha uma doença desmielinizante, e que se fizer o potencial evocado visual, provavelmente vai dar alterado. Aí até alguém me sugeriu, a Sara, se eu não me engano, mas será que vale a pena fazer o PEV? Vale como acompanhamento, mas o diagnóstico da ressonância está dado. A doença desmielinizante, o diagnóstico vem pela ressonância e não pelo PEV. O PEV só vai comprovar que tem aumento de latência na resposta visual. Como é o PEV? A gente tem basicamente 3 respostas no PEV, perdão. Uma primeira resposta negativa, que é o N75. A resposta positiva, que é a principal, para a gente avaliar, que é o P100, a onda P100. E uma resposta negativa secundária, que é o N135. São os números a partir da numeração que você vê, 75, 100, 135, pela duração do estímulo do potencial elétrico, tá? Então, primeiro uma deflexão, um pico, uma deflexão. O tempo implícito da P100 é que geralmente é o mais usado para avaliar a integridade da via óptica. Então, por isso que eu falei, as duas deflexões podem estar alteradas. Você pode ter um PEV extinto também, mas geralmente é pela amplitude da P100 que você avalia, por exemplo, ali embaixo, uma neurite óptica ou até uma ambliopia. Então, casos também serve muito o PEV, mais do que o ERG, para avaliar a ambliopia. Por quê? A ambliopia é um olho normal, mas que de alguma forma houve uma má evolução, né? Um mau desenvolvimento da via óptica. Então, a imagem captada pelo olho não é transferida ou reportada ou interpretada pelo córtex occipital. Então, no paciente amblíope, você vai ter diminuição da amplitude da P100. O PEV é importante, se você quiser diferenciar. Eu não sei, o paciente os exames não são compatíveis, ele não sabe se ele tinha problema antes de usar o óculos e tudo, faz um PEV, se você quiser realmente ir a fundo. Então, fechando, qual é na prática, quais são os fundamentos da eletrofisiologia? Eletroretinograma. Ele é muito interessante em confirmar distrofias em geral, muitas delas como a retinose pigmentar, mesmo na ausência de espículas ósseas. Então, você pode ter um eletroretinograma tanto de campo total como multifocal, muito alterado, até extinto, e que você avalia na eletrofisiologia, mesmo sem aquele padrão clássico de espícula, atenuação arteriolar e palidez óptica, palidez da papila. O eletrooculograma faz o diagnóstico diferencial de várias distrofias contra a doença de Best. Então, se você olhou lá, tem uma lesão que parece viteliforme, você quer saber se é uma distrofia padrão ou uma doença de Best. Aí o Arden veio 170, pode ser uma distrofia padrão, está limítrofe, mas não é Best. Aí você fez o eletrooculograma, deu um Arden de 115, é doença de Best. Falta a genética, você pode ir lá avaliar o gene específico, né, o RPE 65, o que é que seja retinose pigmentar, ou avaliar na doença de Best os genes compatíveis com as bestroferopatias, mas se você tiver um índice de Arden muito baixo, já confirma o diagnóstico. E o potencial evocado, ele é muito de uso, muito interessante quando você quer, junto com o ERG, avaliar condições como o mau desenvolvimento cortical e alguma alteração de maturação, né, da via visual, como, por exemplo, na ambliopia. E, como eu falei anteriormente, nas simulações. ERG e PEV, normais, sem visão, é simulação, até que se prove o contrário. Gente, muito obrigado.